Este é o 17º segmento de vídeo da disciplina de Planejamento de Sistemas Elétricos do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou o professor André Marcato e meu e-mail está aqui embaixo. Neste segmento de vídeo, a gente vai atacar o problema de geração de cenários sintéticos. Para tanto, a gente vai mostrar a metodologia PAR-P, ou os modelos autorregressivos periódicos. E como exemplo, como aplicação, a gente vai realizar a geração de cenários sintéticos de vazão natural afluente. Muito embora essa mesma metodologia seja utilizada para a geração também de cenários de energia natural afluente. E também ela pode ser utilizada para a geração, por exemplo, de cenários sintéticos de energia eólica ou geração eólica das usinas eólicas que cada vez estão mais presentes no sistema elétrico brasileiro. O objetivo aqui é apresentar apenas a estrutura, de modelagem, a estrutura de cálculo dos parâmetros do modelo autorregressivo periódico. A gente precisaria de muito mais tempo realmente para apresentar um curso completo de análise de séries temporais, mas nesse segmento de vídeo são apresentadas noções de como abordar o problema, como são realizados e implementados os principais passos para o ajuste de um modelo autorregressivo periódico. Então, eu espero que vocês gostem, vamos lá! Então, a gente vai dividir essa apresentação aqui em 4 partes. Primeiro, eu vou falar da estrutura do modelo PAR-P. Então, a gente vai ter uma noção como é que ele é composto, Ele tem uma parcela que a gente chama de determinística e uma parcela estocástica. Vou falar também rapidamente sobre noções da metodologia Boxing-Jenkins, que é a metodologia utilizada para a gente poder estimar os parâmetros do modelo PAR-P. Depois tem uma parte, que é a terceira parte, que eu chamei de hands-on, em que eu vou mostrar como que essa implementação foi feita lá no Python. Então, eu não vou entrar em detalhes muito específicos do programa, eu vou passar rapidamente o programa com vocês, as principais etapas do programa, e eu já coloquei o programa disponível, Então, quem quiser acessar, é só através do link, Tá no Google Colab, tem o IPyNB lá, muito simplesmente vocês vão conseguir acompanhar todas essas etapas. E finalmente, na parte final da aula, eu vou falar sobre os cenários sintéticos, como é que a gente gera os cenários sintéticos. O foco da aula ele vai ser todo voltado para vazões naturais. Então a gente vai usar o arquivo vazões.dat com as vazões naturais das usinas. E aí eu vou pegar um exemplo, no caso aqui vai ser Itaipu, e a gente vai gerar cenários sintéticos lá com a usina de Itaipu usando a metodologia PAR-P. E depois eu vou estender a ideia, vou mostrar como é que a gente estenderia a ideia caso a gente quisesse usar essa metodologia para os cenários de ENA, que é energia natural afluente, que foi tema aí de aulas anteriores. O tema da aula de hoje ele está ligado a esse assunto aí, análise de séries temporais. Tá? Uma série temporal é um conjunto de observações de uma dada variável. Essas observações elas estão ordenadas segundo um parâmetro, que é o tempo, tá certo? E na maior parte das vezes a gente tem intervalos equidistantes. Então, no nosso caso aqui, os intervalos são mensais. Então a gente vai ter uma série de observações, as vazões naturais de uma usina hidrelétrica, as vazões naturais afluentes, a média mensal em metros cúbicos por segundo, como a gente já viu nas aulas anteriores, elas vão estar ordenadas de acordo com o parâmetro tempo. No nosso caso aqui vai ser mensal, mas isso a gente poderia estender para vazões diárias, vazões horárias e etc. Esse tema está associado à área de pesquisa denominada análise de séries temporais. E a gente tem diversas disciplinas na pós-graduação e também na graduação voltadas especificamente para esse tema. Então a gente poderia fazer um curso inteiro só sobre análise de séries temporais. Dentre as centenas, milhares de pesquisadores aí que trabalham no assunto, eu gostaria de citar como referência o professor Reinaldo Castro Souza. O Reinaldo ele é professor emérito da PUC, ele é formado aqui em Juiz de Fora, ele formou lá na década de 70, no início da década de 70, e foi
fazer doutorado, mestrado no exterior e foi trabalhar especificamente com esse tema e construiu uma carreira aí ligada à engenharia elétrica, né? Mas voltada para análise de séries temporais. Então eu gostaria de citar o professor Reinaldo como uma referência no Brasil sobre esse tema, embora a gente tenha diversos outros grupos de pesquisa, né, que atuam na área de séries temporais. Esse aqui é um livro publicado pelo professor Reinaldo, né, que é a primeira edição do livro, teve a segunda edição, é Análise e Previsão de Séries Temporais, os modelos ARIMA. E uma coisa, e o Reinaldo, ele foi meu orientador de mestrado e doutorado, e uma coisa que me chamava a atenção sempre que eu ia lá na sala do Reinaldo, era a diversidade de assuntos que ele atacava usando séries temporais. A gente vai estar dando aqui noções, né, de como que a gente usa um modelo Parpet no setor elétrico brasileiro, tanto com série de vazões naturais afluentes, como séries de energia natural afluente. Então a ideia, né, é essa, né? A gente já viu esse slide aqui em apresentações anteriores nesse curso, tá certo? Então a gente tem um registro histórico, por exemplo, de uma usina hidrelétrica contendo as vazões naturais mensais dessa usina hidrelétrica. Por exemplo, né, a gente viu que no arquivo vazões a gente tem disponibilizadas vazões históricas, né, que vão desde janeiro de 1931 até os dias atuais. Então, por exemplo, né, até dezembro de 2020. Mais ainda, né, no caso que a gente está usando aqui no curso, né, que é o PMO de janeiro, a gente viu que já estava disponibilizada lá a vazão de janeiro de 2021. Então esse arquivo ele contém esse histórico. É um histórico relativamente grande, né? São 91 anos de dados, né? Só que quando você vai explorar, né? Eu quero saber exatamente como é que o sistema vai se comportar em situações extremas, esse histórico pode não ser suficiente. Então a gente precisa gerar cenários sintéticos para a gente conseguir extrapolar, né, todas as situações nas quais o sistema pode estar submetido. A partir desse registro histórico, a gente tem que descobrir qual que é o modelo estocástico desse registro histórico e a partir daí, extraindo essas informações, a gente consegue gerar diversas séries ou cenários sintéticos, né? Então nessa figurinha aqui a gente tem apenas 3, mas eu poderia ter 1000, 2000, como é o caso do modelo New Wave. Ele usa 2000 cenários sintéticos construídos a partir da metodologia que a gente vai mostrar na aula de hoje. Então, com esses cenários sintéticos, a gente vai ter os modelos de otimização. Então, a programação dinâmica, dual, estocástica, né, que é a metodologia principal aqui do curso, ela está apoiada, né, nos cenários gerados pelo modelo Parpet, que é o tema da aula de hoje. A estrutura do modelo Parpet é essa aqui, tá certo? Então, vamos dar um exemplo, né? Vamos dizer, a gente está aqui no final de fevereiro. Vamos dizer que eu queira gerar uma vazão possível com uma determinada usina para março de 2021. Eu quero gerar uma vazão natural afluente. Então o que é feito, né? Eu vou olhar para os meses passados. Então eu vou olhar aqui para 2021, fevereiro. Eu vou olhar aqui para 2021, janeiro. Agora aqui eu já vou extrapolar para o ano anterior, né? Então olharia, por exemplo, aqui no ZT-3. Aí seria 2020, dezembro. E assim por diante, eu vou até um mês correspondente aqui a tantos estágios anteriores. Esse número, né, esse PM aí que determina quantos estágios anteriores eu estou considerando, a gente chama de ordem do modelo. Tá certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho um modelo de ordem PM. Tá certo? Então eu vou olhar então para o que aconteceu nos meses anteriores e com isso eu vou criar uma estimativa do que vai acontecer ou que pode acontecer em março. Tá certo? Qual que é o nosso desafio? Estimar esses caras aqui. Eu preciso saber quem são esses coeficientes aqui, que são os FIs, né? Então Φ1, Φ2, até o Φ PM. Uma coisa interessante, né? Por que que eu coloquei esse símbolo de vetor ali em cima do Parpet? Porque a gente vai estimar um modelo desse para cada mês. Então, olha que interessante, né?
como que vocês estão, a gente já percebeu nesse slide aqui, né? Eu preciso descobrir o conjunto de φs, né? Então φ1, φ2 até φpm. Então eu vou ter um conjunto de φs, por exemplo, para janeiro. Então através desses φs eu vou conseguir sempre realizar estimativas da vazão de janeiro. Só que eu vou ter um outro conjunto de φs, φ1, φ2 até um φpm, que vai ser para fevereiro e assim por diante. Então o que acontece, né? Para cada mês eu vou ter um conjunto de φs diferentes. E adicionalmente, né, esse PM aqui, que é a ordem do modelo, pode variar mês a mês. Então exemplo, né? Pode ser que para janeiro eu precise olhar para as vazões de dezembro e novembro. Então eu vou olhar para 2 meses anteriores, né? Pode ser que na hora que eu for fazer uma estimativa para fevereiro, eu vou ter que olhar para as vazões apenas que ocorreu no mês anterior, janeiro. Pode ser que na hora que eu for estimar uma vazão de março, eu tenha que olhar para trás e olhar para 3 meses. Eu vou ter que olhar para fevereiro, janeiro e dezembro do ano anterior. Então, por isso que a gente tem esse vetorzinho aqui no parp. Na hora que você estima esse modelo, a gente vai determinar ordens específicas para cada mês, ou seja, para quantos meses para trás eu vou ter que olhar. Eu vou ter que determinar isso para cada mês, janeiro, fevereiro até dezembro. E os φs, que são esses coeficientes também, eles serão diferentes para cada mês. Tá certo? Então isso é uma informação importante, tá certo? E esse AR aqui é de autorregressivo. Autorregressivo é justamente isso, né? Quando você vai explicar a vazão de um determinado mês olhando para meses anteriores, tá certo? E o periódico, né, é justamente por causa disso aqui. O P, ele vai variar mês a mês, né? Então para cada mês, né, do meu estudo, eu vou ter um modelo diferente. Então daí a origem desse nome parp aí. A gente poderia escrever esse parp também aqui nessa versão aqui que a gente chama de parp normalizado. O que é isso, né? Você, ao invés de prever, né, ou criar uma estimativa da vazão em um determinado mês, a gente vai fazer essa estimativa da vazão normalizada. E essa estimativa aqui normalizada, ela vai ser apoiada em vazões anteriores também normalizadas. Então aqui eu estou olhando o ZT-1 diminuído da média e dividido pelo desvio padrão. Depois o ZT-2 diminuído da média e dividido pelo desvio padrão. E assim por diante. Então quando você usa o parp normalizado, você vai criar uma estimativa normalizada, mas também os meses anteriores estarão normalizados. Então, só para a gente ter uma noção, né, do que seria, como é que funciona, né, esse modelo autorregressivo. O que eu fiz nesse plot aqui? E eu deixei disponível esse plot no programa lá no Google Colab, que vocês vão ter acesso. O que eu fiz? Eu peguei uma usina, então, por um acaso aqui, só que é uma usina famosa, peguei Itaipu, e eu fiz o seguinte, né? Eu plotei a vazão natural de dezembro contra a vazão natural de janeiro. Então, na realidade, é o seguinte, né? Dado, por exemplo, que em dezembro de um determinado ano ocorreu essa vazão aqui em Itaipu, por exemplo, isso aqui em torno de quase 6.000 metros cúbicos por segundo, qual foi a vazão em janeiro? Aí eu obtive esse ponto aqui. E assim por diante, eu criei então esses pares, né? Eu peguei a vazão em dezembro e com ela eu tentei projetar a vazão de janeiro do ano seguinte, tá certo? Então, cada par aí corresponde, por exemplo, a dezembro de 31 e janeiro de 32. Depois, dezembro de 32, janeiro de 33, tá certo? Esse é um exemplo de um modelo autorregressivo de ordem 1. Então, basicamente, o que a gente gostaria de fazer, né? Eu vou passar o slide aqui, eu vou querer ajustar uma reta aqui, que no caso essa reta aqui em vermelho. Na hora que eu pegar uma série com todos esses caras aqui, que são essas distâncias aqui, os caras estão abaixo da reta e acima da reta, eu vou querer que a média desses caras
então a média do AT seja igual a 0. Então eu vou querer que esses caras tenham um determinado desvio padrão constante, uma média igual a 0, e eles não sejam correlacionados entre si. Então esse aqui é o nosso objetivo. Então na realidade, esse AT, a gente chama isso aqui de ruído branco. Então eu vou tentar estimar aqui uma relação. Então observe que essa relação é o seguinte, né? O que eu tenho aqui? Eu quero estimar a minha vazão de janeiro a partir do que ocorreu em dezembro. Então eu vou estimar aqui um φ. Esse aqui é modelo autorregressivo de ordem 1, porque eu só vou ter um φ1. Então na realidade o que vai acontecer? Eu vou ter a equação exatamente dessa reta aqui. Só que, obviamente, essa reta não passa sobre os pontos. Pode ser que ela passe em cima de um ou de outro. Então, para cada vez que eu usar uma vazão de janeiro, que eu conheço, né, a partir de uma vazão de dezembro, isso vai gerar um ruído aqui, um erro, né? E esse ruído, que é justamente essa distância aqui, ela é na hora que eu faço a distribuição desse ruído, então ele vai ter um comportamento normal aí com média 0 e o desvio padrão constante. Então essa é a ideia do modelo autorregressivo de ordem 1. Se eu tivesse um modelo autorregressivo de ordem 2, o que eu deveria fazer? Criar um outro eixo aqui, né? Então eu tenho aqui um eixo que está com dezembro, o outro eixo aqui seria o quê? Novembro. Então a partir do que aconteceu nos meses anteriores, que seriam dezembro e novembro, eu ia conseguir criar uma estimativa do que acontece em janeiro. Então eu teria aqui, né, o Z de janeiro igual a um φ1 vezes o Z de dezembro mais um φ2 vezes um Z de novembro, né? Obviamente, na hora que eu faço esse ajuste, isso vai gerar também um ruído da mesma forma. Só que ao invés agora de ter uma reta, eu tenho um plano. Se eu tivesse com o modelo autorregressivo de ordem 3, aí ao invés de ter uma reta, eu teria um hiperplano. Aí não seria mais possível a gente conseguir visualizar graficamente aqui. Excelente, né? Então, para poder realizar essa estimativa, né, um método que é bem antigo, né, mas é o mais conhecido, é a metodologia de Box-Jenkins, que é de 1970. E, na realidade, você tem 4 fases aí nessa metodologia. Então, lá, novamente, né, o curso de séries temporais, ele vai passar por essas 4 fases com bastante calma aí, né? O aluno vai aprender realmente cada um desses pontos aí ele vai ter um tempo de assimilação maior. O que é a fase de especificação? É a escolha da classe de modelos que a gente vai utilizar. Então, no nosso caso, essa fase aqui, teoricamente, ela já foi vencida. Aqui eu poderia escolher, eu já tinha citado antes, né, um modelo autorregressivo, poderia escolher um modelo de médias móveis apenas, um modelo ARMA, um modelo ARIMA, como eu tinha citado antes, tá certo? Então aqui você vai escolher a classe geral de modelos a ser utilizado, né? Dentre a classe geral, né, você vai escolher um modelo a ser utilizado. No nosso caso aqui, a gente vai usar o Parquet. Depois, o que a gente precisa fazer? Escolha da ordem de cada estágio. Então vou querer saber o seguinte, né? Para cada estágio, então eu vou ter que é o mês de janeiro, fevereiro e assim por diante, eu vou ter uma ordem que eu chamei aqui de P1, P2 até PN. Então pode ser que janeiro eu use uma ordem 2, então eu vou ter que olhar para dezembro e para novembro. Pode ser que para fevereiro eu use uma ordem 4, aí eu vou ter que olhar, como eu tinha dito antes, né, 4 meses anteriores, então eu olharia para janeiro, dezembro, novembro e outubro, e assim por diante. Pode ser que em um determinado mês eu use ordem 1, aí eu vou olhar só para o mês anterior. Então você vai ter que passar por esse processo de identificação, que é a escolha da ordem. Depois, você vai passar para a fase de estimação, que é o cálculo dos parâmetros para cada estágio. Então, se por exemplo, né, no mês de janeiro, que é o P1, eu tenho uma ordem 2, eu vou ter que calcular 2 FIIs aqui para janeiro. Se para fevereiro eu tenho uma ordem igual a 3, eu vou ter que calcular aqui 3 FIIs para fevereiro. Então esse é o processo que a gente vai vencer durante a aula de hoje, tá? Não vou passar de forma muito mastigada para vocês toda essa sequência aí. E finalmente,
entra uma parte denominada de diagnóstico, que eu vou querer verificar o modelo ajustado. Eu quero verificar se realmente aqueles ruídos, né, gerados ou resíduos gerados, eles seguem, né, o que eu especifiquei. Tá certo? Então, o método Box-in-Jenkins, ele, na realidade, cria né, um algoritmozinho para você vencer essas etapas aí. Se por um acaso, né, nessa verificação aqui você detectar algum problema, aí você tem que, obviamente, voltar lá para a fase inicial e vencer o processo de novo. Então, na etapa de verificação dos resíduos, basicamente eu vou estar olhando para isso aqui, né? Então, eu vou querer que o valor esperado do resíduo seja igual a zero. Então, eu vou querer que ele tenha aqui um desvio padrão constante e vou querer que o valor esperado, né, a correlação entre os resíduos seja igual a zero. Então, autocorrelação nula entre os resíduos. Então, o que a gente vai fazer, né? pip install PySDDP 0.036. Na realidade, tudo que a gente viu nas aulas anteriores continua valendo, né? Só que agora a gente tem os adendos aqui, né, do PAR-P, que eu já implementei agora na Toolbox para que possa ser utilizado, tá certo? Depois, né, sempre o segundo passo vai ser esse, né? Eu vou mapear aqui um Google Drive. Normalmente, né, isso eu aconselhei vocês fazerem, a gente vai colocar um caso do nosso PMO numa pasta do seu Google Drive. E através desses comandos aqui, você vai conseguir acessar essa pasta. Bom, aí eu vou ter que fazer alguns importes aqui importantes para o nosso programa poder ser executado. O mais importante deles é esse aqui, né? Eu preciso da biblioteca PySDDP, do PEN, eu vou importar aqui a subclasse NewWave. Na realidade, NewWave vai ser um comando que basta eu executar lá NewWave em um determinado caminho, automaticamente a gente vai ler um deck inteiro do PMO, tá certo? E eu vou ter que usar mais essas classes aqui. O NumPy, para fazer operações numéricas, né? Vou usar aqui tanto o Plotly quanto o Matplotlib, para a gente poder fazer alguns gráficos. E eu vou usar também o Random, que na hora que a gente estiver na fase final da aula, que a gente vai estar fazendo a geração de cenários sintéticos, eu vou ter que fazer algum sorteio, e aí o RandInt vai ser utilizado para isso. Então, essa é a seção de imports. Passando rapidinho aqui, que a gente já viu isso antes, né? Então, lendo o caso, né? O que você vai fazer? Eu vou colocar aqui uma variável contendo uma string, que é o caminho onde o caso se encontra. Então, obviamente, né, esse caminho aqui que está na string, ele vai variar conforme for a situação, né? Então você vai colocar o seu deck lá no seu Google Drive, uma pasta que você vai criar. Então você tem que fazer aqui as devidas alterações aqui, né? Então, para você ler o deck, basta fazer isso aqui, né? NewWave, que é o comando que a gente importou lá do PySDDP, e indicar aqui o caminho, que é o diretório, né, a pasta onde o seu deck se encontra. Esse processo está ficando cada vez mais lento, né? Porque na medida que o curso está avançando, a gente está incorporando uma série de funcionalidades, né, nessa classe aqui do NewWave. Mas em questão de segundos, ele vai ler o caso inteiro do modelo NewWave. E o interessante, né, é que ele vai conseguir encapsular todas as informações dentro dessa variável que a gente chamou de caso. Isso aqui, né, essa variável, você escolhe livremente o nome dela, né? Eu chamei de casos, poderia ser qualquer outro nome. Bom, então, como a gente vai trabalhar aqui especificamente com uma série de vazões, eu escolhi aqui a usina de Itaipu. Então a gente já viu também em aulas anteriores, né, para eu poder trazer as informações da usina de Itaipu, que já estão lá armazenadas no caso, o que eu preciso fazer, né? Então vou ter que referenciar aqui meu caso, aí eu vou colocar aqui confhd, que é a subclasse que manipula as informações do arquivo de configuração hidrelétrica. Vou usar aqui o método get e vou colocar o nome da usina. Coloquei Itaipu, poderia ter colocado o código dela, que é 66. Então posso colocar tanto uma string quanto um inteiro. Automaticamente, o que vai acontecer, né? Vai ser criado um dicionário de dados que vai ter todas as informações aí da usina de Itaipu. Então esse UHE aqui é uma variável local, né, que tem um dicionário de dados com essas informações. O dicionário de dados, então, ele é composto, né, a gente já viu isso em aulas anteriores, por diversas posições, né, e você acessa essas posições através de uma string. Uma posição que a gente tem é a vazões.
Essa vazões, então, ela na realidade vai retornar o quê? Um array, né, que é uma matriz, contendo as vazões naturais afluentes históricas da usina de Itaipu. Esse array, ele vai ter quantas linhas? No nosso caso aqui, que é o janeiro de 2021, ele vai ter uma linha, duas, até 91 linhas, né? Que justamente corresponde, né, aos anos de 1931 até o ano de 2021. Então, uma matriz, né, que vai ter essas linhas e vai ter 12 colunas. Coluna 1 até a coluna 12. Então, janeiro a dezembro. Então, essa matrizona aí vai me dar o histórico de vazões de Itaipu. Quem quisesse fazer um exercício aí, né, usando outra usina, só trocar o nome aqui. Então, Santo Antônio, né, só você colocar na string aqui, STO, espaço, Santo Antônio. E aqui, só por curiosidade, né, o que eu fiz aqui? Eu coloquei um print vazões. Ele vai imprimir aqui, de forma resumida, né, ele vai imprimir aqui as vazões lá de Itaipu. Né? Se a gente seguir aqui o nosso PySDDP, então aqui eu instalei, né? Aqui eu coloquei o meu Google Drive, aqui eu fiz os imports, né? Tudo comentado, né? Se você quiser navegar rapidamente pelo programa, é só você clicar aqui, né? Nesse símbolozinho aqui de sumário, né? Aí aqui você consegue rapidinho, né? Eu quero ir lá pro final do programa, é só clicar aqui que eu já vou ter o plot da nuvem de cenários, né? A gente está aqui na fase inicial. Então aqui eu faço os imports, né? Então aqui eu leio o meu conjunto de dados, né? Então já tinha mostrado o comando, né? Então caso new wave caminho, ele vai ler todas as informações. Aqui eu capturo uma usina hidrelétrica, peguei por um acaso de Itaipu e coloquei na variável vazões aqui o histórico de vazões de Itaipu e dei um print, só para ver se ele tinha importado direitinho. Então tá lá. Daí eu vou deixar vocês depois com calma, né? E executando todos as célulazinhas aí com código e seguindo o programa com calma. Seguindo aqui também, né? A gente tem um comando lá associado lá à subclasse confhd para poder plotar as vazões. Então, aí eu executei esse comando aqui, né? E aí eu tive um plot das vazões de Itaipu. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para todo mundo poder ver. Então aqui na cor ciano, né, que é esse azul clarinho, eu plotei todas as séries de vazões que eu conheço de Itaipu desde 1931 até 2020, né? Então são todas essas séries aqui em azul, ou essa cor que eu coloquei lá foi ciano. E em vermelho, né, é a média. Então para cada mês, janeiro, por exemplo, eu peguei todos os janeiros, computei a média, aí plotei um pontinho aqui. Depois fevereiro, todos os fevereiros, computei a média, tem um pontinho aqui. Então essa série em vermelho é a média, né, histórica de Itaipu. Calculei o desvio padrão em cada mês, né, joguei aqui para cima e para baixo. Então aqui eu tenho, né, a gente consegue ver o comportamento da evolução do desvio padrão, tá certo? Então essa série aqui, né, completamente atípica, né, foi um ano em que choveu muito, né, para ter uma vazão muito alta ali em Itaipu. A gente tem séries piores aqui, né, aqui embaixo, né? E essa série em azul é a série corrente, né? Como esse caso aqui ele é de janeiro de 2021, a gente só tem um ponto aqui, né? Que é esse cara aqui, que é o janeiro de 2021. A partir de fevereiro, né, a gente não tem as vazões aqui para a usina de Itaipu. E isso se repete para todas as usinas do caso. Então aqui eu peguei, né, exatamente o plot lá, né, das vazões de Itaipu. Eu peguei e plotei aqui, né, mostrei aqui nessa tabelinha as vazões de Itaipu desde 1931, né, eu coloquei aqui 2 anos iniciais, 2 anos finais, né, 1932, 2020 e 2021. E aqui os meses, né, janeiro até dezembro, tá certo? E calculei as médias. Então esse é um primeiro passo que a gente precisa fazer. Então, dentro da metodologia, eu vou mostrando aqui o código que eu fui desenvolvendo, né? A gente precisa calcular as médias mensais aqui. Então, média de janeiro, média de fevereiro, média de março, até média de dezembro. E também os desvios padrões. Beleza? O Python, ele já tem comandos que fazem isso especificamente pra gente, né? Especificamente através da biblioteca NumPy. Por isso que a gente importou ela logo no início, né? Então, como é que a gente calcula a média, né, se você fosse implementar isso aí? No caso, eu usei diretamente a implementação do NumPy. Então, muito simples, né? Eu vou pegar aqui de 1932 até 2020,
vou somar as vazões para um determinado ano. Então eu peguei aqui para um determinado mês, né? Então aqui eu estou pegando janeiro. Então peguei todas as vazões aqui, somei e vou dividir por 89. Poxa, mas a gente tinha visto que aqui tem 91 anos, né? Por que eu estou pegando só 89? Esse primeiro ano aqui a gente normalmente despreza. Por quê, né? A gente percebeu que na hora que eu for fazer uma estimativa aqui para janeiro de 1932, a gente olha para o que está acontecendo aqui. Então novembro, dezembro, por exemplo, do ano anterior. Se eu começasse em 1931, na hora que eu fosse fazer essa estimativa aqui de janeiro, e eu ia precisar olhar para o ano anterior, eu não teria o ano anterior. Então por isso que a gente deixa esse primeiro ano aqui, 1931, a gente deixa como se fosse um aquecimento aí pro modelo, né? Então a gente não usa essa série, tá certo? Então a gente começa em 1932. E eu também não estou usando o ano de 2021, que embora ele esteja lá, ele está apenas parcialmente preenchido. Eu só tenho a vazão aqui de janeiro, porque eu estou usando o PMO de janeiro de 2021. Na hora que eu fosse calcular a média de fevereiro, a fórmula é a mesma, né? A equação é a mesma, né? Então eu vou ter aqui a média de fevereiro, vai ser as vazões, né? Eu vou variar aqui o ano de 1932 até 2020, então estou variando o ano, mas eu estou mantendo aqui fevereiro. Então estou fazendo um somatório de todas as vazões aqui de fevereiro, excluindo a primeira e a última, e faço a média aqui. E mesma coisa o desvio padrão, depois vou mostrar a equaçãozinha aqui. Eu vou fazendo isso para março e assim por diante, até dezembro. E aí, pessoal, desvio padrão, né? Todo mundo viu aí como é que você calcula o desvio padrão. Então, na realidade, o que é isso, né? A gente quer ver o seguinte, né? Em média, como é que a sua amostra ela está se distanciando da média. Então, o que a gente faz, né? Novamente, eu vou pegar todos os valores aqui. Então, eu vou pegar esse valor, por exemplo, aqui. No caso, esse a gente vai pular, né? Porque esse primeiro ano a gente despreza. Eu pego esse valor aqui. Aí, o que eu vou fazer? Substituo ele, diminuo ele da média. E vou fazendo esse somatório. Por que a gente eleva ao quadrado aqui? Porque, na realidade, eu quero saber, tanto faz se eu tiver um desvio positivo ou um desvio negativo. Então, o que a gente faz? A gente eleva ao quadrado, faço o somatório, divido, né, por 89, que é o número de anos que eu estou considerando. Só que na hora que eu faço essa média, a gente tem que lembrar que isso aqui está ao quadrado. Aí o que a gente faz para poder voltar para metro cúbico por segundo? Eu tiro a raiz, tá certo? Então esse valor vai me dizer o seguinte, em média, em janeiro, como é que eu estou me distanciando em relação à média. Então, da mesma forma, né, se eu for calcular o desvio padrão de fevereiro agora, eu vou pegar cada um desses caras aqui, diminuir da média, elevar ao quadrado, somar, dividir por 89, que é o número de realizações que eu tenho, e pego a raiz. E vou fazendo assim por diante, março até dezembro, aí eu consigo construir essa linha aqui. E aqui eu coloquei, tá, pessoal, o comando que a gente usa para fazer isso. Primeiro eu pego aqui o número de anos, que na realidade vai ser, basta eu pegar o tamanho aqui do meu vazões. Quando você usa esse comando len vazões, ele é interessante, né? Porque ele retorna o número de linhas dessa matriz aqui, que vai ser justamente o número de anos. Então, esse é o total de anos do histórico. E aí está incluindo o quê? Está incluindo tanto o primeiro quanto o último. Então, eu tomo cuidado aqui na hora de calcular a média, né? Eu pego aqui, ó, a partir do primeiro ano. Então, aqui eu estou excluindo o zero. A gente lembra que o Python sempre começa no zero, né? Então, eu estou começando no 1. Então, eu excluí o zero. E eu vou até o número de anos, só que menos 1. Aí eu tirei o último ano. Calculo a média e calculo o desvio padrão. E aí, o que eu fiz aqui, né? Eu imprimi a média, que eu acabei de calcular, e imprimi o desvio padrão, tá certo? Então aqui a gente tem 12 valores, né? Então esse primeiro aqui que ele imprimiu é a média, e o segundo aqui é o desvio padrão. Muito simples, tá? Olhando lá para o nosso Colab, né? Se você ver aqui... no primeiro eu tenho essa implementação aqui, que gera aquele gráfico que eu mostrei para vocês, tá? Aí quem quiser dar uma olhada... É só seguir aqui o programa aqui, tá disponível, fica à vontade, tá? E aqui eu faço as médias, tá vendo? Então tô pegando a média da usina de Itaipu. Se alguém quisesse fazer com outra usina, seria, né? É só voltar nessa célula aqui em cima, mais em cima um pouquinho, né? Substitui por outra usina e vai executando todos os blocos de código para baixo.
Então aqui eu calculei e imprimi a média. Tá certo? A partir daí, a gente tem que calcular duas coisas, né? Que é a função de autocorrelação e a função de autocorrelação parcial. Então qual que é a ideia, né? A função de autocorrelação, vou ler aqui, né? Mas a função de autocorrelação é a medida da correlação entre as vazões que são separadas por K meses. Então o que eu quero fazer, né? Eu quero pegar o seguinte. Por exemplo, eu vou olhar para janeiro e dezembro. Existe uma correlação entre essas vazões? Só que eu posso querer fazer também essa correlação para um lag maior. Quando eu olho janeiro e dezembro, a gente fala que o K é 1, porque eles estão separados apenas por um mês. Só que eu posso querer olhar para um K igual a 2. Então eu vou olhar para a correlação entre janeiro e novembro. K igual a 2, né? Eu quero tentar verificar se existe relação entre essas informações. Vou olhar, por exemplo, entre abril e janeiro. Aí eu estou olhando para um lag, né, de 3, né? Então, quando elas estão separadas por K meses, a gente fala que eu tenho um lag igual a K. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu olho para um determinado mês, então estou pegando aqui janeiro, olha aqui, janeiro, e estou pegando aqui o lag 1. Então, na realidade, eu estou querendo ver a correlação entre janeiro e dezembro. Então eu pego as vazões, cada janeiro, diminuo pela média de todos os janeiros e divido pelo desvio padrão de todos os janeiros. Só que eu vou multiplicar agora por dezembro. Vazão de dezembro menos a média de dezembro dividido pelo desvio padrão de dezembro. Observe que aqui eu peguei o iano menos 1, porque o dezembro, nesse caso, né, vai ser o dezembro do ano anterior. Então o que vai acontecer? O valor esperado disso aí, se eu tenho uma correlação muito forte entre esses meses, esse valor esperado vai ser próximo de 1. Quando existe uma correlação muito forte entre esses valores, janeiro e dezembro. Tá certo? Correlação não significa que os valores são iguais. Mas se, por exemplo, toda vez em janeiro eu tiver o dobro da vazão de dezembro, sempre isso acontecer, a correlação entre esses meses vai ser igual a 1. Porque eles estão seguindo exatamente o mesmo comportamento. Se eu pegar agora aqui, né? Eu quero saber agora a correlação para o mês de janeiro com lag 3. Aí eu vou ter que olhar para quê? A relação entre janeiro e outubro do ano anterior, né? Então observe, né? Por que o modelo vai ser a gente vai fazer isso, né? Modelo autoregressivo periódico. Eu vou refazer essas continhas aqui para cada mês. Então deixa eu ver se eu coloquei aqui, março, por exemplo, né? Então eu vou pegar agora, para o mês de março, lag 2. Então eu vou estar olhando o quê? A relação entre março e janeiro. Tá certo? Agora no mesmo ano. Tá certo? Se eu pegasse o lag 3, eu ia pegar o quê? Por exemplo, agora, né? Março e dezembro. Aí eu ia ter que colocar ano menos 1 e aqui ia entrar dezembro. Então, essa continha aqui, ela vai ser repetida para todos os meses do ano e para um lag máximo, que a gente chama de ordem máxima. Quando você começa a fazer o processo de estimação dos parâmetros, você vai ter que falar o seguinte, qual que é a ordem máxima que você vai permitir que o seu modelo tenha? Ou seja, até quantos meses para trás, no máximo, eu posso olhar? Em todos os exemplos que eu fiz aqui nessa aula, eu utilizei essa correlação máxima como sendo igual a 11. O New Wave, ele estabelece que essa correlação, essa ordem máxima é igual a 6. Então ele vai olhar no máximo para 6 meses passados. E a gente vai obter um gráfico desse tipo aqui. Então, qual informação eu estou apresentando aqui para vocês? Eu peguei a usina de Itaipu e peguei o mês de fevereiro. Então, eu calculei aqui as minhas 11 correlações. Então, o gráfico aqui ele vai de 1 até 11. Então, o que eu estou mostrando aqui? Que fevereiro está altamente correlacionado com janeiro. Sempre que eu observo uma vazão em fevereiro, ela é altamente influenciada, né? A gente tem uma correlação aqui que está
olha bem, de 0,4 para 0,6 aqui. Então tá quase 0,7, que essa correlação é entre janeiro e fevereiro. Então na hora que eu quero criar uma estimativa para o mês de fevereiro, esse gráfico aqui, que é o gráfico que a gente chama de FAQ, que é a função de autocorrelação, ele está tentando me dizer isso aí. Olha aí, ó, fevereiro ele é muito influenciado pelo que acontece em janeiro. Fevereiro ele é influenciado pelo que acontece em dezembro. Isso aqui, ó, é 2 meses anteriores a fevereiro, que é dezembro. Então, fevereiro ele é muito influenciado pelo que acontece em dezembro? Pô, relativamente sim, né? Olha lá, a correlação aqui está em torno de 0,5. Fevereiro ele é muito influenciado pelo que acontece 8 meses antes? Nem tanto, olha aqui, ó. Tá certo? Então, um problema da função de autocorrelação, que é o que a gente vai explicar de forma bem superficial aqui nos próximos slides, é o seguinte, né? Quando você olha para essa correlação aqui com lag 3, por exemplo, ela de certa forma, ela tem uma dependência em relação à correlação que aconteceu aqui em fevereiro e a correlação que aconteceu em janeiro. Então, a função de autocorrelação parcial, que é o que a gente vai mostrar no próximo slide, ou nos próximos slides, a função de autocorrelação parcial ela tenta fazer o seguinte, né? Como que 2 meses se correlacionam, mas você vai desprezar o efeito dos meses intermediários. Então aqui, pessoal, eu coloquei a implementação que eu fiz lá e está disponível para vocês, tá certo? Então essa implementação, né? Primeiro, eu defino aqui uma ordem máxima, coloquei 11, né? Eu defino a minha função de autocorrelação. Por enquanto eu inicializo ela toda com 0. Coloquei aqui 12. Por que 12? São 12 meses. Eu vou ter que calcular uma função de autocorrelação para cada mês. E aqui eu coloquei ordem máxima mais 1. Porque só para poder ver se estava funcionando a minha metodologia, isso foi uma fase de teste, o que eu fiz? Ao invés de começar a calcular com lag 1, eu comecei calculando com lag 0. Lag 0 significa que eu quero calcular a correlação de um determinado mês com ele mesmo. Obviamente, essa correlação tem que ser igual a 1. Por isso que eu comecei a calcular com lag 0. Pode ver que vai ter um for aqui, ó. Olha lá. For e lag, começando aqui no range ordmax mais 1. Então ele começa de 0. Se o ordmax é 11, ele vai de 0 até 12, mais 12 exclusive. Então ele vai de 0 até 11. Então a primeira correlação que eu vou calcular é com lag 0. E essa, obrigatoriamente, tem que ser 1. Então no processo em que eu estava desenvolvendo o programa, foi importante eu fazer isso para poder verificar se estava tudo funcionando direitinho. Beleza? Então o que eu faço, né? Eu pego o primeiro lag. Então o primeiro lag vai ser 0. Depois eu passo para o segundo lag, que vai ser igual a 1. Depois o lag 2, lag 3. E eu vou percorrendo, o que eu vou ter que fazer, né? Para cada mês eu tenho que calcular uma FAQ. Então eu faço um laço intermediário aqui, que é um laço de mês. E aí, na hora que você vai implementar essa formulinha aqui que eu mostrei para vocês, né? Que essa formulinha aqui, eu tenho que percorrer aqui todos os anos. Então o valor esperado, né? Então eu vou do ano de 1932 até o ano de 2020. Então eu vou ter que percorrer todos esses anos aí, né? Então aqui eu vou fazer o ano. Olha bem, ó. Eu começo no 1, então não considerei o ano 0, né? Que seria 1931, e paro no N anos menos 1. Então não estou indo até 2021, estou indo até 2020 só. Então nesse laço de ano, aí o que eu tenho que fazer, né? Eu defino que o meu ano anterior, por enquanto, é igual a I ano, e faço o mês anterior é igual a I mês menos I lag. Se na hora que eu faço a cálculo aqui do mês anterior, se por um acaso ele deu menor que 0, então por exemplo, eu estou em janeiro usando lag 1. Na hora que eu faço, janeiro é o mês 0. Na hora que eu faço janeiro menos 1, vai dar menos 1. Então eu tenho que pular para o ano anterior. Aí eu entro nesse if aqui, ó. Aí eu faço o ano anterior menos igual a 1. Então eu pulo para o ano anterior. E o mês anterior, eu simplesmente vai ser mais igual a 12. Então eu pego esse mês que eu calculei aqui e somo 12. Então se eu tivesse caído em novembro, eu ia somar 12 e ia continuar em novembro do mesmo jeito. Tá certo? Só que se fosse, por exemplo, esse mês anterior aqui ia ser menos, se fosse novembro, ele seria menos 2. Aí na hora que eu faço menos 2 mais 12, aí ia dar 10, certinho. Tá certo? Então beleza, né? Aí eu vou preenchendo aqui a minha FAQ.
Aí eu vou, o que eu estou multiplicando aqui, ó? Vazões e ano e mês menos a média. E aí eu multiplico pela vazões ano anterior, mês anterior, menos a média. Exatamente aquela equação que a gente mostrou, tá certo? No final, depois que eu faço o somatório todo, o que eu faço? Eu faço a média, divido pelo número de anos menos 2, para poder desprezar lá o 31 e o 2021, nesse caso aqui, né, que é o PMO de janeiro de 2021. Então eu vou dividir aqui por 89, nesse caso, né, para esse deck, né, e vou dividir pelo desvio do mês em questão, né, vezes o desvio do mês anterior. Então é um laço aqui que depois, quem quiser, explora com mais calma, né, e depois eu simplesmente imprimo a função de autocorrelação. Eu vou ter um print desse jeito aqui. Então observe que sempre, né, para o lag 0, olha lá, eu tenho a correlação 1, tá vendo? Para o lag 1, a correlação foi 0,69, né? Então esse primeiro bloco aqui, ele corresponde ao mês de janeiro. Então essa aqui é a função de autocorrelação parcial para janeiro. Aquela que a gente plotou de Itaipu lá é fevereiro. Foi essa aqui, ó. Eu plotei o gráfico desses lags aqui, ó. Então o que a gente viu lá, né? Que é quando eu olho para um mês para trás, dá 0,66 mais ou menos. 2 meses para trás, 0,53. Vamos conferir aqui, ó. Olha lá, 0,66, 0,53. Então eu plotei aqui fevereiro. Tá certo? Então, o procedimento, o algoritmo é relativamente simples, tá, pessoal? Está disponível para vocês, né? Então, se a gente voltar lá, então, função de autocorrelação, exatamente o algoritmo que estava lá nos slides, eu rodei aqui, tá certo? E aí vem essa parte aqui, que é a chamada função de autocorrelação parcial, que a gente chama de FACP. A descrição dela é o seguinte, né? A função de autocorrelação parcial é uma medida entre as vazões que são separadas por K meses. Então até aí está igualzinho a função de autocorrelação. No entanto, são eliminados os efeitos dos meses intermediários. Então, o que é importante agora aqui na função de autocorrelação parcial? Quando eu estou olhando para janeiro, por exemplo, e 2 meses para trás, olhando janeiro e novembro, eu estou eliminando o efeito de dezembro. Então, aí a gente tem uma metodologia específica para poder calcular esses índices, né, da correlação parcial. E normalmente a gente usa as equações de Ewing-Walker. Aí novamente, né, a gente precisaria de um tempo maior para poder demonstrar essas equações, tá certo? Basicamente aqui tá, né, as equações de Ewing-Walker, né, só que é escritas de forma matricial. Observe bem, né? O que tem aqui, né? O que eu tenho nessas equações? Eu tenho essa matriz aqui do lado esquerdo, que ela é composta basicamente pelos ρs, tá vendo? Esses ρs, eles são as correlações que a gente acabou de calcular. Eu mostrei o gráfico para vocês anteriormente, né? Então aqui eu tenho a correlação de lag 1 do mês anterior, a correlação de lag 2 do mês anterior. Então depois que você calcula a função de autocorrelação, você tem todas as informações necessárias para construir essa matriz aqui. E o que entra aqui no lado direito? O que entra aqui no lado direito? Também, né, são as correlações, né? Então de lag 1 do mês, né, do lag 2 do mês e assim por diante. Então você simplesmente monta essa matriz e você vai estar interessado nesse cara aqui, ó. Esse cara aqui que vai determinar a correlação de um determinado mês com K meses anteriores. Então, por exemplo, né, se esse K aqui foi igual a 1, eu vou calcular a correlação de um determinado mês com o mês anterior, desprezando-se os meses intermediários. Quando o K for 1, aí não vai ter mês intermediário mesmo. Tá certo? Aí vai ser, na realidade, você vai resolver sucessivamente esse conjunto de equações aqui para diversos valores de K. Então, para K igual a 1, por exemplo, você vai ter isso aqui, ó. Essa matriz ela começa em 1, para em 1. Então ela vai ter a forma mais simples possível, né? Então, na realidade, esses caras vão ser iguais. Então, quando você tem um mês só,
Na realidade, o coeficiente da função de autocorrelação parcial vai ser exatamente igual à função de autocorrelação. Os caras vão ser iguais. Quando você passa agora para leg 2, aí você tem uma matriz 2 por 2 a ser resolvida. Mas observe que sempre é muito simples resolver esse sistema, né? Porque você tem aqui uma matriz que é composta pelos seus coeficientes da função de autocorrelação. Você tem aqui um vetor e você quer calcular esses caras aqui. Então, o que você precisa fazer? É só inverter essa matriz. Você vai inverter essa matriz e multiplicar, né, por esse cara que está aqui, né? Na realidade é o contrário, né? Vai ser a inversa dessa matriz no lado esquerdo vezes o vetor, que é esse vetor aqui que está no lado direito. Aí você vai encontrar esses coeficientes. Sempre você vai pegar esse cara aqui, ó. Então, quando você resolveu essa matriz inicial aqui, aí você pegou esse primeiro coeficiente aqui. Então esse aqui é o leg 1. Aí depois você resolve a matriz 2 por 2. Aí você tem o leg 2. Aí você resolve a 3 por 3. Aí você vai ter o leg 3. E assim por diante. Se você falou que a sua ordem máxima é 11, você vai ter que chegar até um momento que você vai resolver uma matriz 11 por 11 aqui. Aqui a gente tem a nossa FAQ-P, tá vendo? Então, o que esse cara tá me mostrando aqui, ó? Esse cara aqui. Ele tá me mostrando para o mês de fevereiro, na usina de Itaipu, como que se correlaciona, né? Janeiro, o mês de fevereiro com janeiro, com o mês anterior. Para 2 meses anteriores, então quero ver fevereiro com dezembro, a gente vê que tem uma correlação aqui, ó. Só que a gente já percebe que ela é bem menor do que quando você olhou... Opa, tô indo para frente. Ela é bem menor do que quando você olhou para a FAQ. Olha a FAQ, como é que aparentemente essa correlação aqui era muito alta. Só que quando eu eliminei o efeito de dezembro, a gente está percebendo que essa correlação não é tão alta assim, tá vendo? A correlação entre fevereiro com dezembro não é tão alta assim. Por isso que essa função aqui, FAQ-P, ela é muito importante pra gente. Tá certo? A gente determina um critério de confiança aqui, ó. Que eu vou mostrar daqui a pouquinho no próximo slide como é que você determina esse critério de confiança. Então, para que esse cara vai ser importante? Sempre que eu pego esses coeficientes aqui abaixo do intervalo de confiança, significa que eles não são importantes. Ou seja, a correlação entre fevereiro, que é o mês que eu estou calculando a FAQ, com dezembro, que é 2 meses anteriores, essa correlação não é tão significativa. Agora, a correlação com 6 meses anteriores foi significativa. Embora tenha passado um pouquinho só aqui, né, do meu intervalo de confiança, ela foi significativa. Então, normalmente, né, quando eu olho para esse caso aqui, eu vou dizer que a ordem desse modelo vai ter que ser 6. Eu vou ter que olhar para os 6 meses anteriores, porque apareceu esse cara aqui significativo. Se esse cara aqui ficasse azulzinho, se ele ficasse abaixo aqui do intervalo de confiança, eu ia dizer que a ordem era 1. Então, para fevereiro, eu escolhi um AR1. Nesse caso aqui, para fevereiro, eu escolhi um AR6. E aqui eu coloquei a implementação, tá certo? A implementação, vocês podem ver que eu vou, em determinado momento, olha lá, resolver um sistema linear aqui, ó, com as matrizes A e B. Que eu tenho que fazer aquela inversa que eu mostrei para vocês. Eu não vou comentar detalhadamente esse código aqui, senão a gente vai perder algum tempo e vai acabar saindo do foco da aula. Mas está lá implementado, tá certo? Então, é só vir aqui, né, na hora que você roda aqui, está implementado aqui, ele já calcula e imprime a FAQ pra gente, né? Então, olha o mês de fevereiro aqui, por exemplo, ó, ele é altamente correlacionado com janeiro, só que ele tem uma correlação fraca aqui com dezembro, tá vendo? Então, a gente não vai, se parasse por aqui, se não aparecesse nenhum significativo mais, a gente ia fazer a R1, como eu tinha dito, tá certo? Então, o próximo passo vai ser identificar a ordem P de cada mês. Aqui, a gente vai calcular os limites de significância que a gente fala da FAQ-P, né? E é dado por essa equaçãozinha aqui, né? Vai ser 1,96 dividido pela raiz do número de anos que eu estou utilizando.
Aqui eu até errei, né? Que aqui deveria ser menos 2, tá? Eu coloquei menos 1. Então, eu vou determinar um determinado nível de significância, limite de significância, e aqui, dentro desse loop, o que eu estou fazendo? Verificando o seguinte, né? Ah, ele caiu, ele é maior do que o limite de significância, ou menor do que menos o limite de significância? Então, se isso acontecer, eu sempre vou aumentando a ordem do modelo, tá vendo? Eu vou colocando ordem do IMEIS igual ao ILEG. Então, se na hora que eu chego num determinado ponto eu vejo que não tem relação com os meses anteriores, eu paro. Então eu vou ter a ordem certinha. Então quando eu faço isso aqui, ó, agora eu tenho a ordem aqui, né? Deixa eu dar um print aqui, só pra gente poder ver, ó. Print, ordem. Olha que interessante aqui, ó. Então olha bem, ó. Pro mês de janeiro, a gente tá dizendo que a ordem tem que ser 8. O que eu tenho que fazer? Olhar para 8 meses para trás. Para o mês de fevereiro, olha aqui, a ordem é 6. A gente viu no gráfico lá, né? Que a gente tem que olhar no máximo para 6 meses para trás. Então assim por diante, né? Aqui março, abril, maio e junho. Olha como é que ele estimou aqui a ordem de junho. Ele vai ter que olhar para 11 meses para trás, né? No caso de junho, né? Ele vai considerar então o que aconteceu nos 11 meses anteriores para poder fazer uma estimativa de vazão para o mês de junho. Então observe como é que você vai sequenciando esses passos aí. Aí você vai chegando lá, né, onde você quer. Então aqui, né, eu só estou mostrando essa mesma impressão que eu mostrei lá no Google Colab, só que está nos slides, né? Eu estou chamando essa etapa aqui de hands-on. Então aqui está o limite de significância, né? Eu esqueci de colocar aqui a raiz. Aqui eu coloquei certo, né? N anos menos 2. Lá no programinha lá eu coloquei menos 1. E aqui eu vou falar os comandos que já estão implementados lá na classe confhd, né? Como a gente está fazendo, implementando o modelo PAR-P para usinas hidrelétricas, eu coloco aqui já, né, dentro da classe confhd, os comandos PAR-P, o comando plota PAR-P e o comando gera cenários sintéticos. Vamos ver agora o PAR-P e o plota PAR-P, rapidinho, tá? Então aqui tem o calculo os coeficientes φ, né? Então aqui eu vou traçar, ó. Então o que eu tenho? Vou especificar o mês. Vou colocar o mês 5. Olha lá. Olha que interessante que aconteceu aqui, pessoal. A gente tem aqui o primeiro mês. A gente viu que a relação então entre junho com o mês anterior, junho com maio, é muito alta, tá vendo? Então tudo que acontece em maio explica o que acontece em junho. Então você vai olhar para o mês anterior. Só que a gente percebeu que o que está acontecendo 11 meses para trás, então o que aconteceu na realidade em agosto do ano anterior, de certa forma está influenciando o que acontece em junho. Olha que interessante, né? E ele conseguiu capturar isso, tá vendo? Então a gente vai usar um modelo com ordem 11. Então você vai usar todas as vazões que aconteceram nesse intermédio aí entre maio e até agosto do mês anterior. Embora todo mundo que está aqui no meio não seja significativo. Então aqui, essa funçãozinha aqui, eu coloquei ela esmiuçada para quem quiser ver como é que você traça, né, a FAQ e a FAQ-P. Mas olha o que está pronto para vocês aqui, ó. Dentro do modelo, dentro do confhd, a gente consegue especificar diretamente aqui esse comando PAR-P, tá vendo? Então põe aqui, ó, caso, que é meu caso em estudo, a gente tinha importado ele lá no início da aula. Aí eu ponho aqui confhd.par-p. Ele automaticamente já vai estimar todos os parâmetros do modelo PAR-P para essa usina que eu vou passar como parâmetro aqui. Essa usina foi aquela que eu importei lá, né, que foi Itaipu. Então, e eu estou dizendo que a ordem máxima é igual a 11. Aí ele imprimiu para mim várias informações. Ele imprime aqui, ele começa imprimindo a ordem, tá vendo? 7, 6... Aí depois ele imprime a função de autocorrelação, depois a função de autocorrelação parcial, e assim por diante, ele vai imprimindo tudo. Lá no final ele imprime a matriz de resíduos, que a gente vai ver daqui a pouco como é que ela funciona. Se eu quisesse traçar o gráfico direto, é só usar essa funçãozinha aqui, tá vendo? Então, observe bem, pessoal, a gente não precisaria ter executado toda... Eu coloquei o programa disponível, né, nas células anteriores, só que eu poderia ter feito diretamente isso aqui, ó. Eu importei a usina UHE lá, peguei os dados de Itaipu, eu posso colocar diretamente esse comando e aí eu vou plotar aqui a função de autocorrelação parcial para a usina de Itaipu. Vamos fazer um exemplo aqui para Santo Antônio, por exemplo. Ó. Se eu quisesse pegar Santo Antônio, eu venho aqui e ponho, ó,
o HE igual acaso.confhd.get, eu ponho aqui o nome, Santo Antônio. Então vou pegar essa usina, Santo Antônio, e vou plotar agora lá. Ele vai plotar ali Santo Antônio. Espero que não dê nenhum erro lá. Então ele mostrou para mim a função de autocorrelação e a função de autocorrelação parcial para o mês de fevereiro da usina de Santo Antônio. A gente está vendo que o modelo mais adequado aqui é o seguinte, ó, eu vou explicar a vazão de fevereiro a partir do que aconteceu somente em janeiro. Então esse aqui é o recado desse resultado aqui que a gente obteve com o PySDP. Então observe que basta fazer isso, tá, pessoal? Todos esses programinhas, esse trecho de programa que eu coloquei antes, é só para vocês, para quem quiser esmiuçar o que acontece por dentro dessa função aqui. Só que você tendo o PySDP, você já poderia colocar diretamente o parp aqui sem problema nenhum. Tá bom? Eu quero ver o que aconteceu com janeiro. Olha lá, janeiro é um processo mais complicado um pouquinho, tá vendo? Ele depende de dezembro, depende de novembro e depende de 6 meses antes, né? Então vai ser julho. Esses valores aqui que você encontra são os valores dos coeficientes já, tá? Então aqui é o Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Φ5, Φ6, Φ7. Então vamos voltar para o nosso slide, tá? Então esse programinha que está disponível, pessoal, é uma ferramenta para vocês se aprofundarem aí, tá? Então a gente viu essas duas funções que eu trouxe para vocês aqui, tá? A parp e a plota parp não tinha nas versões anteriores do PySDP e agora elas estão disponíveis, tá? A gente vai passar agora na fase final da aula para a parte de geração de cenários. Então nessa fase final a gente vai falar agora como é que a gente faz a partir de tudo que a gente construiu, como que eu faço para gerar cenários sintéticos. O nosso bonequinho agora aqui está preocupado com o seguinte, né? A partir de tudo que a gente viu, como que eu faço para, a partir do registro histórico, eu já consegui descobrir como é que eu extraio o modelo estocástico. Como que eu faço agora para gerar as séries sintéticas? Então, basicamente, o que acontece é o seguinte, né? Aquela equação que eu mostrei no início da aula, ela tem uma parcela que a gente chama de parcela determinística. Que observe bem, né? A partir do momento que você conseguiu estimar esses caras aqui, que é o Φ1, Φ2, até o Φpm, e eu mostrei de forma muito rasa aqui, né? Como que a gente calcula eles, né? Mostrei os passos ali, mas a gente poderia se aprofundar mais, né? Foi o que eu prometi no início, né? Noções a respeito de como é que a gente modela. Mas eu mostrei como é que a gente calcula o Φ1, Φ2 até o Φpm, tá certo? Só que a gente, na hora que você cria uma estimativa, a gente raramente vai acertar. A gente vai conseguir criar uma estimativa, vai ser um chute bem direcionado, né? Mas a gente não vai acertar. Então sempre vai ter o que a gente chama de resíduo. Isso aqui a gente chama de parcela estocástica, tá certo? Essa matriz de resíduos que eu vou mostrar para vocês agora como que a gente constrói, ela vai ser fundamental para a gente conseguir gerar os cenários sintéticos. O que eu fiz aqui? Construir à mão aqui, né, meu histórico. Então, para uma determinada usina, por exemplo, Itaipu, o que a gente fez lá no início da aula foi capturar essa matriz aqui com histórico. Então, para o caso, né, sempre lembrando disso, né, PMO de janeiro de 2021, a gente teve uma matriz com essas dimensões aqui. Então, eu comecei em 31, 32, 33 e fui até 2021. No próximo ano, quando eu tiver aqui em 2022, for o PMO de janeiro de 2022, a gente vai ter uma linha a mais aqui, que vai ser 2022. Então essa matriz, esse histórico, obviamente, ele vai crescendo ao longo do tempo. Então, para esse caso, exemplo que a gente está trabalhando, essa é a minha matriz, tá certo? O que a gente mostrou, né? Se eu tiver um processo AR2 associado a janeiro, então, se eu explicar as vazões de janeiro através do que ocorre em dezembro e novembro, aí eu vou ter aqui um Φ1 e eu vou ter um Φ2. A gente mostrou como calcula esses caras. Então, janeiro, ele vai ser explicado por dezembro e novembro. Então, olha o que acontece, pessoal. Olha o que eu vou fazer aqui. Baseado na minha matriz
de dados históricos, o que eu consigo fazer? Eu consigo olhar para o que realmente aconteceu em janeiro. Eu vou olhar para esse dado aqui em azul. Eu sei que aconteceu isso. E eu vou aplicar o modelo que eu acabei de construir. Então eu vou dizer o seguinte, ó. A vazão de janeiro, ela vai ser igual a Φ1 vezes a vazão de dezembro, mais Φ2 vezes a vazão de novembro. Eu posso dizer isso, né? Só que na hora que eu fizer essa continha, vai ter um errinho. Então, na hora que eu fizer aqui a vazão de janeiro menos Φ1 vezes dezembro menos Φ2 vezes novembro, isso vai dar um pequeno erro. A gente chama isso de resíduo. Então, esse A, esse resíduo, que está associado a janeiro de 1932, eu vou colocar aqui. Então, eu estou preenchendo uma matriz, tá vendo? Então, eu vou computando os erros gerados, ou melhor, os resíduos gerados pelo meu próprio modelo e vou preenchendo essa matriz aqui. Então, olha a próxima animaçãozinha aqui. Na hora que eu for calcular a vazão de janeiro, ela vai ser dada pelo mesmo Φ1 vezes dezembro, só que agora eu estou olhando para janeiro de 1933. Aí vai ser dezembro de 32, mais Φ2 vezes novembro de 32. Então, tanto novembro quanto dezembro gera uma vazão esperada para janeiro de 33. Essa vazão que eu vou calcular aqui não vai ser exatamente igual. Eu vou ter um errinho, que vai ser o resíduo associado a janeiro de 33. Aí eu venho e preencho essa célula. E vou fazendo isso para todos os caras da minha coluna aqui, até chegar lá no final. Ó. Então o que vai acontecer? A vazão de janeiro de 2020, ela é explicada pelo que acontece em dezembro de 2019 e novembro de 2019. Beleza? Não vai bater exatamente igual, aí eu vou calcular então o resíduo associado então a 2020. Então perceberam? Então eu peguei aqui o modelo de janeiro e computo aqui toda essa coluna aqui, que são os resíduos. Obviamente eu vou desprezar essa aqui e desprezar essa aqui, que eu não vou ter como fazer para 31 e para 21. Aí depois eu venho, faço a mesma coisa aqui para fevereiro. Só que eu vou ter outro modelo para fevereiro, né? Faço a mesma coisa para março. Aí eu vou ter outro modelo para março. E aí então eu vou preencher essa matriz aqui, que a gente chama matriz de resíduos. São os erros que são gerados na aplicação do meu modelo estocástico no próprio histórico que eu já conheço. Então eu usei o histórico para poder criar um modelo estocástico. Aí é como se eu estivesse testando esse meu modelo no próprio histórico e eu vou armazenando todos esses resíduos aí. Vou perder o primeiro ano, porque eu tenho que perder mesmo, né? Que na hora que eu estou gerando, né, as vazões aqui, principalmente para os meses iniciais, eu vou estar olhando para o que aconteceu em 31. Aí se eu começasse daqui, eu não ia ter como fazer isso, né? Que eu não ia ter o ano de 1930. Então eu tenho que perder esse cara aqui. E eu desprezo também 2021, porque normalmente esse ano 2021 ele vai estar incompleto. Olha o que eu vou fazer agora, né? Então aqui eu mostrei como é que eu calculo a minha matriz de resíduos. Não vou adentrar aqui no programa, mas é exatamente essa continha que eu fiz, tá? A única coisa que eu estou fazendo aqui, eu estou criando os resíduos de forma normalizada. Ao invés de, sempre que eu calculo um resíduo, eu estou diminuindo da média e dividindo pelo desvio padrão. Como que a gente faz para gerar agora? Primeiro eu vou mostrar para vocês o que a gente chama de caso condicionado. O que é isso? Vamos lembrar de uma coisa, né? Esse é o caso de janeiro de 2021. Então eu tô aqui, ó. Janeiro de 2021. Em janeiro de 2021, a gente conhece o que aconteceu nos meses anteriores. Então conheço o que aconteceu em dezembro, novembro de 2020, outubro, assim por diante. Isso é o que a gente chama de tendência hidrológica. Como que eu faço? Como que eu poderia fazer para gerar esse pontinho aqui, gerar essa vazão aqui? Essa vazão que eu acabei de marcar aqui agora em quadradinho aqui, ela já é uma vazão sintética, uma vazão artificial. Como que eu poderia fazer isso? Digamos que janeiro é um processo, né? A gente ajustou um processo autoregressivo de ordem 2.
Então eu vou ter o quê? Que o Z de janeiro é igual a um φ1 vezes o Z de dezembro. Aí eu vou pegar qual dezembro? Tá aqui, ó. Eu conheço. Vou pegar aqui. Esse dezembro. Mais um φ2 vezes o Z de novembro. Eu vou pegar qual novembro? Esse aqui, que eu conheço. Beleza? Só que mais um erro. Esse erro, só Deus sabe, né? Eu tô começando janeiro. Na hora que eu usar meu modelo estocástico, né? E fizer aqui a vazão de janeiro de 2021. É igual aconteceu em dezembro de 20. Mais novembro de 2020, né? Ponderados pelos FIIs, pelos respectivos FIIs. Eu vou dar um chute direcionado. Só que eu vou errar. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou olhar para minha matriz de resíduos, que eu tenho lá 89 resíduos, e vou sortear um deles. Então digamos que eu sorteio o resíduo número 10. Aí eu vou pegar aqui o A10 e somar ao que eu tinha feito. Aí eu vou obter esse quadradinho aqui, que vai ser o primeiro cara. Vou fazer a mesma coisa para obter esse outro aqui. Só que aí eu vou usar o mesmo processo determinístico, né, para chegar nesse cara. Só que eu vou somar um resíduo. Aí vai ser qual resíduo? Vou sortear outro aleatório naquela minha matriz. Sempre olhando, já que eu estou em janeiro, sempre eu vou olhar para a coluna de janeiro. Não posso esquecer disso. Então, com isso, né? Ah, agora eu vou fazer agora o seguinte, né? Vamos pegar a vazão agora aqui de fevereiro de 2021. Vamos olhar para esse cara aqui. Fevereiro de 2021. Como é que eu gero esse cara aqui? Digamos aqui que agora é um processo regressivo de ordem 1. Então, se eu estou olhando para o mês anterior, eu vou olhar para qual mês para gerar fevereiro? Eu vou olhar para cá. Só que na hora que eu... Então, o Z de fevereiro vai ser igual a um φ1, que é diferente do φ1 que eu usei antes, né? Vezes o Z de janeiro mais um AT. Esse AT eu vou pegar de onde? Eu vou sortear na coluna de fevereiro, eu vou sortear um resíduo dentre os 89 que eu tenho. Então isso me garante que todas essas séries aqui, elas vão ser diferentes do que uma das outras, né? Todas elas vão seguir os seus próprios caminhos, mas com o mesmo processo gerador. Então a mesma estrutura estocástica. Perceberam, pessoal? Por que a gente chama isso de caso condicionado? Porque eu estou gerando essas minhas sequências aqui, esses meus pentes, condicionado ao que aconteceu nos meses anteriores. Condicionados à minha tendência hidrológica, ao que vem acontecendo no ano 2020. Eu vou gerar, então, as minhas vazões para o meu período de estudo. E observe que, se eu estou fazendo um estudo de 5 anos, esse meu T aqui vai ser 60. Eu vou gerar 60 valores aqui, 60 pontinhos. Só eu consigo fazer perfeitamente isso com os meus, com a minha matriz de resíduo que eu acabei de estimar. Eu vou ter uma matriz de resíduo, né, que cobre, né, todos os meses, né, janeiro. Então, sempre que eu estiver em janeiro, eu vou sortear um cara da coluna de janeiro, né? Olhando aqui para o slide anterior, né? Sempre que eu estiver em janeiro, eu vou sortear um cara dessa coluna aqui. Sempre que eu estiver em julho, eu vou sortear um cara dessa coluna aqui. Caso não condicionado. Então, o que é a ideia? Eu quero gerar agora os meus cenários sintéticos, só que eu não quero estar condicionado ao que aconteceu nos meses anteriores. Então, qual que é a ideia a ser implementada? Ao invés de você usar aqui o que aconteceu nos meses anteriores, você vai usar a MLT. No início a gente até discutiu, né, como é que é a MLT, né? São aquelas as médias mensais para cada mês. Então você tem aqui a MLT. A partir daí é como se fosse o caso condicionado. Só que ao invés de eu usar a tendência hidrológica, eu vou usar a média de longo termo. E aí eu vou gerar essas séries aqui. Só que observe bem, se eu fizer isso, é como se eu tivesse condicionado a MLT. Então não fica tão legal, né? Porque tudo bem, eu não tô condicionado aqui ao que aconteceu nos últimos meses, né? Mas eu tô condicionado a MLT. Tudo bem que eu já melhorei um pouquinho, que eu tô usando a média, ao invés de ser uma realização assim bem
bem característica do último ano. De repente eu estava no último ano de seca, aí eu estou condicionando a geração aqui, todos os meus cenários seguintes, a isso aí, né? Que foi uma realização de seca no ano anterior. Então quando eu pego o MLT, eu acabo já mitigando um pouquinho isso aí. Só que eu vou gerar meus cenários aqui. Então essa é a etapa 1 que a gente chama. Esse T aqui, se for um estudo de 5 anos, a gente pode definir esse T aqui como 60. Mas você poderia colocar qualquer T que você quisesse. Você poderia colocar 120, ou menos um pouquinho, você que determina. E aí, a gente vai para uma etapa 2. O que você vai fazer? Você vai pegar esses caras aqui, que você acabou de gerar, então o azulzinho aqui, encaixa na primeira série. Você pega o amarelinho aqui, encaixa na segunda série. Pega o verdinho aqui, encaixa na terceira série. Você poderia fazer isso até 1000 séries. Então 3 séries aí ficou bem didático. E aí a partir daqui, você começa a gerar agora cada uma das séries. Então, dessa forma, essas séries aqui, elas não estão condicionadas umas às outras. Então, isso é o que a gente fala quando a gente vai rodar o New Wave, por exemplo, sem tendência hidrológica, ele está fazendo algo desse tipo aqui. Tá certo? Quando você manda rodar o New Wave com tendência hidrológica, ele está fazendo algo desse tipo aqui. Ele pega o que aconteceu no ano anterior. Então acaba que se o ano anterior foi um ano muito seco ou um ano muito úmido, acaba que isso vai influenciar as séries seguintes aqui. Tá certo? Então essa é uma decisão aí importante para o piloto do avião aí que vai estar operando o DGR lá do New Wave. Tá certo? Então a partir daí, pessoal, a gente vai conseguir gerar diversos... Você construiu sua matriz de resíduos, o céu é o limite, você vai colocar quantas séries você quiser, tá certo? Lá no final, é importante você testar para ver se essas séries estão com um comportamento pelo menos parecido com o histórico. Então você vai usar, por exemplo, estatísticas descritivas básicas, que é média, desvio padrão, curtose. Eu quero ver se a distribuição do meu histórico está assim. Será que na hora que eu gero as séries sintéticas eu também estou com o mesmo nível de achatamento da curva? Aí eu vou olhar para a curtose, vou olhar para a simetria, né? Eu percebo que o meu histórico está mais assim, né? A curva é um pouquinho assimétrica para o lado direito. Será que na hora que eu gero os meus cenários sintéticos, eles estão com o mesmo comportamento de assimetria? Correlação espacial também. E a gente olha muito para essas estatísticas aqui também, que são as chamadas sequências negativas e sequências positivas. O histórico de vazões das usinas hidrelétricas, a gente atravessou por momentos complicados na história. Então, uma sequência negativa, por exemplo, clássica, é em torno do ano de 1949 a 1956. Então o sistema ele foi lá embaixo, né? Então as usinas, a afluência, né? elas foram realmente a níveis muito ruins. Mas então o que eu vou querer ver? Se nos cenários sintéticos gerados ocorrem sequências negativas com a duração, né? Com a extensão parecida do histórico e também com a severidade, né? Com a profundidade que ocorreu no histórico. Vou olhar também para sequências positivas. Então momentos assim, anos muito molhados, né? Eles foram extensos no histórico? Será que aqui nas séries sintéticas eles também estão sendo extensos? Se foram assim muito molhados, a profundidade, né, dessas sequências, histórico e sintético, tão parecidas? Então sempre no final a gente precisa fazer esses testes estatísticos para ver se o modelo que você desenvolveu ele realmente está reproduzindo o histórico com as características que a gente precisa. Por que a gente usa geração de cenários sintéticos? Eu quero estressar o meu sistema, né? Aí eu estou falando agora da parte mesmo de planejamento da operação. Eu quero estressar o meu sistema com inputs diferentes, mas que tem a mesma estrutura de formação. Por isso que a gente usa milhares de cenários sintéticos, para verificar se o meu planejamento da operação ele se adequa, né, a diversas possibilidades adicionais em relação ao histórico com o mesmo processo gerador. Deixa eu mostrar a função lá no nosso programa, né? Olha que interessante aqui essa funçãozinha. Eu vou lá pro final, né? Olha aqui. Então você usa o caso confhd. Aí eu vou usar essa função aqui, ó, gera cenários sintéticos. Aí eu vou ter que falar qual usina que eu quero e vou falar qual a ordem máxima, 11, e quantos cenários sintéticos eu quero, 1000.
Quando eu rodo isso aqui, olha o que vai acontecer. Olha lá. Então, em ciano, né, em azul, ele está mostrando uma nuvem com 1000 séries. Eu gerei 1000 cenários diferentes. Olha que interessante quando você compara o rosinha aqui, que é a média das séries históricas. Então esse cara aqui que eu estou passando o mouse, ó, com o vermelhinho, que é a média das séries sintéticas. O que a gente está percebendo? Que em média, os cenários sintéticos que eu gerei, eles estão produzindo os mesmos valores médios que o cenário histórico. Então isso é a primeira estatística que a gente olha, descritiva, muito importante, né? Então isso significa que eu estou, de certa forma, conseguindo gerar cenários sintéticos que tenham um comportamento médio parecido. E aqui a gente consegue ver em azulzinho e em pontilhado o desvio padrão, tá vendo? A gente percebe que o desvio padrão médio está muito parecido também para o cenário sintético e o cenário histórico. Uma coisa ruim que a gente observa, né? Olha essa figurinha aqui que está me mostrando as séries sintéticas. Eu vou subir aqui e vou mostrar as séries históricas. Que a gente gerou o gráfico aqui em cima logo no início, né? Subindo. Mais um pouquinho. Olha aqui. Olha o histórico de vazão aqui da usina de Itaipu para um determinado ano. A gente tem a média aqui, né? Olha que interessante. Os valores estão todos acima de 5.000, tá vendo? 4.000, pouquinho, isso é o meu histórico. Vamos ver o sintético lá no final? Olha lá. Em média, o histórico e o sintético, eles estão colados. Geraram os mesmos valores médios. Mas no sintético, olha o que aconteceu. A gente tem algumas séries negativas. Olha bem. Como se eu tivesse... O processo ali, ele gerou séries de vazão negativa para a usina de Itaipu. Então esse é um problema que o Parpê ele oferece. E aí existem, só que a gente não vai ter tempo de abordar isso na aula de hoje, existem estratégias para a gente lidar com isso aí. Então uma delas é a gente fazer uma transformação log normal aqui nessa série. Que aí a gente vai forçar com que esse mesmo resultado seja obtido, só que aí você vai dar como se você estivesse dando um shift para cima nessas séries, mas mantendo o comportamento médio. Porque do jeito que está aí, se eu simplesmente desprezar as séries que geraram valores negativos, aí na hora que eu computar a média de novo, o que vai acontecer? A média das séries sintéticas vai ficar maior do que a média das séries históricas. Essa funçãozinha gera cenários sintéticos, ela vai te produzir isso aí, tá? E aqui também eu estou gerando, ó, são 60 períodos, né, de cenários sintéticos. Por que eu estou fazendo isso? Porque meu estudo tem 5 anos. Então eu gerei cenários sintéticos para 5 anos. Seguindo, né? Energia natural afluente. Quando a gente trabalhou com vazão natural afluente, a gente ajustou um modelo para cada um dos 12 meses. Qual que vai ser a primeira diferença para quando a gente for trabalhar com energia natural afluente? A gente vai ajustar um modelo para cada período do estudo. Então, ao invés de ter 12 modelos, eu vou ter 60 modelos. Por que isso é importante? A gente viu, quando estava estudando sistemas equivalentes, reservatórios equivalentes de energia, que cada mês eu posso ter uma configuração diferente. Isso não teria muita importância nesse caso desse deck atual que a gente está trabalhando aqui, que é janeiro de 2021, porque a gente não tem nenhuma usina entrando em operação ao longo de todo o período. Então a gente até poderia fazer usando 12 modelos só, né? Mas normalmente quando tem novas usinas entrando em operação, lembra que a energia natural afluente ela vai variar mês a mês, embora você esteja olhando para o mesmo histórico, porque quando você entra com uma nova usina, muda o histórico de afluência. Por isso que a gente calculou, para cada mês, você calculou 91 enas. A gente fez isso. Então, na hora que você vai aplicar essa metodologia para REE, para cálculo de ENA, a gente vai especificar um modelo para cada um dos 60 meses. Então, essa é a primeira modificação. O NewWave, o modelo oficial lá desenvolvido pelo CEPEL, o que ele faz? Ele pega, ele identifica
quais períodos de tempo, dentro do estudo, a gente está com a mesma configuração espacial de usinas. Então ele vai verificar, por exemplo, lá que tem 10 meses com a mesma configuração espacial. Aí ele vai ajustar lá, então ele vai fazer essa especificação por configuração. Aqui no PySDDP, para a gente poder preservar a simplicidade de implementação, a gente realmente vai ajustar um modelo AR para cada estágio. O que vai acontecer, né? Imagina que você gere cenários de ENA, então cenários de energia natural afluente. A gente precisa, para resolver o problema de despacho, separar essa ENA em controlável e fio d'água. Quando você está trabalhando com séries históricas, é fácil você fazer essa separação. Você calcula lá, de acordo com as fórmulas, um equacionamento que a gente apresentou, você calcula a energia controlável e você calcula a energia fio, quando você está com histórico. Quando você está com sintético, você vai gerar ENA. Então eu vou gerar milhares de séries de ENA. Só que eu vou precisar separar controlável e fio. Aí o que a gente faz? A gente calcula um chamado fator de separação. A gente olha para o histórico de ENA que a gente conhece. Isso tem que ser feito para cada mês e para cada reservatório equivalente. Então a gente conhece mais ou menos como é que está a distribuição. Qual parcela que vai para controlável e qual parcela que é fio. Então eu pego, por exemplo, o reservatório equivalente do Sudeste. Então eu sei lá que, dado uma ENA, uma energia natural afluente, um percentual dessa ENA vai para controlável, um percentual da ENA vai para fio d'água. Aí então a gente calcula um fator de separação, que é esse cara aqui, que é esse gama que a gente define, né? Então com isso eu vou, a partir do valor de ENA, que foi gerado por esse processo aqui estocástico, vou ter o valor bruto lá da ENA, eu consigo separar, através desse gama aqui, uma parcela controlável. Tá certo? Isso é feito, né, através desse gráfico aqui, né? Então eu pego o meu histórico, aí eu pego a energia afluente, né? Isso aqui eu roubei do CEPEL, essa figurinha. Eles usaram EAF, né, que é energia afluente. A gente está usando aqui ENA, energia natural afluente. É a mesma coisa. Então, para uma determinada ENA, eu vejo qual que é a controlável. Aí depois, para aquele mesmo mês, né, eu pego outra ENA e vejo qual que é a controlável. E assim por diante. Aí eu vou ajustar essa reta aqui. Ela vai ter um coeficiente de inclinação aqui, que é esse gama. Então, aí eu vou separar. Toda vez que na hora que eu estimei, através de séries sintéticas, né, eu estimei uma ENA, aí eu simplesmente quero calcular a controlável, aí eu vou usar esse fator de separação, multiplico pela ENA e tenho a controlável. Então aqui você está fazendo realmente o método de mínimo desvio. Tranquilo? Marcado. Oi. Oi, Lucas. Nesse caso particular, seria mais interessante utilizar a questão dos pesos, né, nos mínimos quadrados, porque a gente chegou a comentar que nos últimos anos, ou a tendência pelo menos, é aumentar o número de usinas fio d'água, né? Então se aumenta o número da sua energia fio. Já existem métodos que aplicam esses pesos maiores, por exemplo, nos últimos anos? Ou como é que está essa questão? Não, o que vai acontecer é o seguinte, eu acabei não comentando aqui, ó lá, esse gama, ele tem que ser feito para cada estágio, para cada reservatório equivalente. Não sei se é isso que você perguntou. Então, por exemplo, né, eu olho lá para o mês de janeiro de 2021. Aí eu vou ter 91 valores de ENA. Que na realidade, como é que eu obtenho esses valores? Eu pego a configuração de janeiro de 2021, com as usinas hidrelétricas existentes, e calculo 91 valores. Eu imagino que as vazões que aconteceram em janeiro de 1931 se repitam, depois de janeiro de 32 se repitam. Aí eu consigo calcular esses 91 valores aqui. Aí eu faço a mesma coisa para fevereiro de 2021. E aí, para cada um desses meses, eu vou ter também, para o histórico, né, a energia controlável e a energia fio d'água. Aí eu calculo o fator de separação. Então, se eu tenho um sistema que tem mais usinas fio do que usina com reservatório, aí eu vou ter um fator de separação aqui, então vai ser pequenininho, vai ser 0,01, por exemplo. Da minha ENA, eu sei que somente 1% é controlável, o resto tudo é fio. Entendeu? Então, para cada mês
eu vou ter um fator de separação diferente. E para cada reservatório equivalente também um fator de separação diferente. Então, na realidade, isso aqui vai ser uma matriz contendo diversos fatores de separação, separados por mês e por RE. Entendi. Por isso que o limite superior está mais N, né? Tá certo. Porque aí, se vai entrando alguma usina, fio d'água, por exemplo, no sistema, eu vou recalculando isso. Isso. Que esse gama aqui, ele vai sempre sendo recalculado, né? De acordo com a configuração. Então, obviamente, esse gama, com o passar do tempo, ele está diminuindo cada vez mais, né? Você tem uma energia natural fluente, cada vez menos dessa energia natural fluente é controlável. Entendeu? Então, beleza. Obrigado. Tranquilo. Considerações finais aqui, né? A PDDE, né? Lá na aula 9, então vou colocar aqui aula 9, a gente esmiuçou o funcionamento da PDDE. O que a gente mostrou lá, né? Lá eu dei a aula inteirinha, considerando cenários o quê? Históricos. Aí eu mostrei o seguinte, né? Como é que a gente gera as aberturas? Eu tô com um estudo aqui, né? Janeiro de 2021, fevereiro de 2021, aí vai até dezembro de 25. Então o que a gente fez? A gente sorteou anos do histórico. Então eu sorteei aqui, por exemplo, 32, sorteei 47, sorteei 88. 3 anos do histórico. E a gente imagina que esses 3 anos vão acontecer em janeiro de 2021. Isso lá a gente chamou de quê? Abertura. Fevereiro de 2021, eu sorteio mais 3 anos. Então aqui vai dar, por exemplo, 2015, aqui vai dar 59, aqui vai dar 92. Sorteei mais 3 anos. E assim por diante, eu vou sorteando anos, né, do histórico para cada um dos meus períodos de estudo. Então aqui, por exemplo, eu posso sortear 2001, 73 e aqui eu sorteio 82. Beleza? Então essas são as minhas aberturas. Beleza? Que vai... E aí, a partir das aberturas, o que a gente faz? Eu sorteio as séries forward, né? Então sorteio um caminho aqui, sorteio outro caminho aqui. A gente sorteia 200 séries forward. Foi isso que a gente fez na aula 9. O que muda agora? O que muda agora? Vai ser praticamente a mesma coisa, né? Só que aqui, em vez de ser, ao invés de ser valores de vazão, vai ser o quê? Resíduos. Então vou pegar aqui janeiro de 21, fevereiro de 21 até dezembro de 2025. Aí eu vou sortear o que aqui? O resíduo. Então aqui vai ser o resíduo, por exemplo, A32, A47 até o A88. Novamente sorteio resíduos aqui. Resíduos aqui. Vou sorteando resíduos. Então na hora que eu tenho aqui uma tendência hidrológica, eu já sei qual série que eu vou obter aqui. Vou olhar para o passado, pego esse resíduo, pego a série que eu vou ter aqui em janeiro de 21. Qual vai ser a série que eu vou ter aqui? Eu vou olhar para cá e para cá. Eu tenho a série olhando agora sempre para resíduos. Da mesma forma, depois que você sorteia as aberturas, você consegue criar dezenas de caminhos forward. Então, o processo PDE histórico e PDE sintético é que aqui você sorteia então séries históricas e aqui você sorteia resíduos. Então, basicamente, essa é a diferença. Dentro de considerações finais também, as vazões negativas. Nesse processo que a gente acabou de mostrar, a gente não mostrou estratégias para poder eliminar isso. Uma delas, essa aqui. Transformação log normal, que é utilizada hoje pelo modelo New Wave. Qual a controvérsia em relação a isso aí? Então existem alguns estudos que apontam que essa transformação log normal, ela causa uma não linearidade no problema que dificulta ou às vezes impede a convergência da PDDE. Então, desde que isso foi apresentado na literatura, a gente começou a estudar técnicas para não usar mais a transformação log normal, embora ela seja utilizada até hoje. Entre elas, né, você tem aqui o Parpé multiplicativo e tem aqui também técnicas inteligentes para poder calcular os parâmetros φ.
Coisas também que a gente não falou aqui, questão de amostragem de resíduos, né? Porque você tem lá uma matriz de resíduos. Quando você sorteia totalmente aleatoriamente esses resíduos, pode ser que por coincidência você fique restrito aqui numa região que os resíduos são muito próximos. Então, qual que é a ideia, né? Você tem os resíduos, então você cria cluster, então aqui vai ter resíduos parecidos, aqui vai ter resíduos parecidos, aqui também. Aí você sorteia de maneira equiprovável os clusters. E aí lá dentro você sorteia os resíduos necessários. Então com isso você tenta garantir uma distribuição melhor dos resíduos. Mas isso também são técnicas mais avançadas aí para você fazer o processo de amostragem, né, dos cenários sintéticos. Então pessoal, muito obrigado por terem ficado até aqui.